Está começando mais um programa Visão de Futuro, aqui pela tela da TV Cultura Paulista. Que bom ter você comigo, que bom ter a sua companhia. Eu sou o Danilo Palma e nós iremos juntos aqui até às 19 horas para quase todo o interior de São Paulo. São mais de 90 municípios conectados com a tela da TV Cultura Paulista. Estamos falando de quase 9 milhões de telespectadores conectadíssimos aqui com a gente. Para você também que está no meu canal do YouTube ou na Rádio Essência FM, que bom ter você comigo, que bom ter a sua companhia. E no programa Visão de Futuro de hoje, antes de falar quem está aqui comigo no nosso programa, quero já convidar você para acessar minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP, e também o meu site, que é www.danilopalma.com.br. Comigo nos estúdios aqui da Ridger Comunicação em Campinas, aqui no Eixo, em Guera Bandeirantes, Paulo Gaspar, vereador pelo Novo. Como é que você está, Paulo? Obrigado, Danilo. Tudo bem? Uma honra estar aqui com você. É uma honra para mim ter você com a gente. Paulo, que é pré-candidato a prefeito, vereador na cidade de Campinas do Partido Novo, um homem íntegro, reto de palavra, um homem que tem um temente a Deus, que tem um projeto lindo na cidade de Campinas. Eu não poderia deixar de trazer você no Visão de Futuro para que a gente possa debater um pouco sobre políticas públicas, falar um pouco da nossa cidade. E é claro, o movimento político está acontecendo até dia 30 agora de junho. É o prazo para que os pré-candidatos possam estar nos programas de televisão, inclusive. Além do Paulo, também já estendi o convite ao prefeito Dário Saad, ao pré-candidato Rafa Zimbaldi, que também estará com a gente aqui no nosso programa, já confirmou a agenda. O convite também ao Pedro Torinho, candidato do PT, está convidado para vir participar com a gente. Hoje, Paulo Gaspar com a gente, vamos nessa rodada dos pré-candidatos. Muito bom ter você com a gente. Primeiro, quero que as pessoas que estão em casa nos acompanhando possam conhecer um pouco mais. Quem que é o Paulo Gaspar? Perfeito. Eu sou arquiteto urbanista, 61 anos, casado com a Gisela Pupo e o primeiro vereador do Partido Novo na cidade de Campinas. Estou aqui como pré-candidato porque eu acredito no potencial da nossa cidade, acredito que Campinas pode ser a número 1 do Brasil e tem muita gente precisando confiando numa ótima gestão aí. A gente precisa mudar esse panorama. Nós temos aí um grupo político que está há 12 anos no poder e a gente precisa de mudança. Ô Paulo, você é o único vereador na cidade de Campinas, uma metrópole, quase 1,5 milhão de habitantes. Nós temos aqui uma referência muito grande comercial, Eixo, como eu comentei agora há pouco. Estamos aqui no entroncamento em Guera Bandeirantes, aeroporto de Viracopos, a economia na cidade de Campinas, que é uma economia muito agressiva, uma das maiores do Brasil e uma das maiores do mundo também. Você é o único vereador hoje pelo Partido Novo. Como que você define o Partido Novo hoje na política da cidade de Campinas? É um partido de direita liberal. Nós defendemos liberdade de expressão, liberdade para você empreender, queremos simplificar a vida do cidadão, com menos burocracia, com menos regra, com menos imposto. Por isso a gente faz mais com menos. Eu estou fazendo no meu mandato um exemplo, né, de uma mudança de paradigma, onde a gente defende as mudanças liberais e consegue replicar o modelo do nosso governador lá, Romeu Zema, que é um dos melhores governadores do Brasil, o prefeito Adriano Silva lá de Joinville. Então nós temos modelos de gestão muito eficientes e eu pretendo replicar isso na cidade de Campinas. Vereador e pré-candidato a prefeito, Paulo Gaspar. Quando nós falamos de reforma administrativa, é um pouco de identidade do Novo. Reforma administrativa, reformulação e diminuição de secretarias. Como que você, pré-candidato na cidade de Campinas, enxerga tudo isso? Nós temos dois aspectos para analisar. Um é o custo Campinas, que é o custo Brasil, onde você tem muito imposto, a carga tributária é muito alta para o cidadão. Então, para melhorar, diminuir imposto e aumentar a eficiência da gestão, a gente precisa diminuir o peso da máquina, o peso dos impostos. E isso implica a gente reduzir secretarias, melhorar a gestão, né? Nós temos hoje 24 secretarias, autarquias, empresas municipais. A gente precisa rever tudo isso e, com certeza, esse número de secretarias dá para reduzir quase que pela metade, fazendo um bom diagnóstico desse time todo. Por exemplo, na minha área, arquitetura e urbanismo, você tem 3 secretarias afins ali que não tem por que elas estarem separadas. Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente. Então é só um exemplo do que a gente pode agregar muitas secretarias para se tornarem uma única. E as privatizações? Por exemplo, você tem Campinas, você tem a IMA, você tem a CETEC, você tem o CEASA, que são entidades muito fortes que movimentam dentro dos processos da cidade de Campinas. A privatização dessas ferramentas no mandato, do possível mandato do prefeito, do pré-candidato a prefeito, Paulo Gaspar, como vai funcionar? Essas 3, elas estão assim no diagnóstico de que elas podem deixar de existir, uma vez que a gente precisa diminuir impostos e aumentar
investimentos para a cidade de Campinas. A IMA, ela pode ser totalmente incorporada, o que ela faz dentro da própria administração. A CETEC, ela também faz serviços que o próprio urbanismo já faz, e a concessão de cemitérios e quebrar o monopólio de serviços funerários são coisas que pode deixar para a iniciativa privada. A SEASA é um grande condomínio que também não precisa da mão forte da prefeitura estar ali, os próprios permissionários podem gerar muito bem esse condomínio. Então são 3 empresas e autarquias que você citou que podem deixar de existir tranquilamente sem afetar o rendimento da administração e, pelo contrário, vai aumentar a eficiência. Paulo, uma informação que muitas pessoas me perguntam são sobre as concessões nos teatros, nas áreas públicas da cidade. Existe uma movimentação do Partido Novo com a sua pré-campanha, com a sua pré-candidatura a prefeito da cidade, nessa movimentação das concessões? Com certeza, é uma das bandeiras nossas. Os parques públicos da cidade, como qualquer equipamento público, quando ele não está funcionando, quando a administração pública não dá conta de entregar o serviço de qualidade para a população, a melhor opção é a concessão para a iniciativa privada. Nós temos exemplo ali do Parque Ibirapuera em São Paulo e muitos outros que fazem uma ótima gestão desses equipamentos. Eu recentemente propus ao prefeito da cidade a concessão, por exemplo, dos viadutos públicos da cidade, e ele aceitou a concessão ali no Largo do Pará, onde vai transformar em estacionamentos, lava-jato, ou seja, comércio, serviços, para tirar aquela ociosidade toda do espaço. E os teatros também, nós temos 2 importantes teatros aqui em Campinas, o Castro Mendes Centro de Convivência, que podem ser trazidos também para a gerência da iniciativa privada para aumentar recursos, porque através de propaganda você consegue investir nos equipamentos e melhorar a gestão. E a Sanasa, pré-candidato? A Sanasa, hoje nós temos aí toda a parte de saneamento básico da cidade de Campinas, água, esgoto. Campinas que está certo. Faz tempo que nós não temos a questão da falta d'água, mas as tarifas, os custos estão bem altos para a cidade de Campinas. Como que a pré-candidatura do Partido Novo vê e enxerga a estruturação da Sanasa? Exatamente, Danilo. É uma ótima empresa, excelente empresa, mas o custo dela é muito alto, muito salgado, né? Todo mundo reclama do custo da tarifa de água. Acredito que poderia se reduzir pela metade esse custo que a gente paga atualmente. A Sanasa tem um problema sério de desvio de finalidade, onde ela financia tudo que é terceirizado aqui em Campinas, a Sanasa acaba patrocinando áreas fora da área dela, que é saneamento básico, né? Então a gente precisa drenar esses recursos, a gente precisa abrir o capital da empresa para gerar compliance. A gente sabe que o cabidão de emprego dentro da Sanasa é muito forte, então a gente precisa simplesmente fazer com que a Sanasa faça o que ela sabe fazer de melhor, gerir água e esgoto. Pré-candidato, eu cheguei a ver em suas redes falando sobre a transformação digital, o plano de transformação digital. Para quem está nos acompanhando e ainda não o conhece, o que seria esse plano de transformação digital? Basicamente, nós temos muita tecnologia, o polo tecnológico nosso, o parque tecnológico é muito grande, as empresas aqui em Campinas são muito fortes, mas não existe integração, principalmente dentro da própria administração pública. Toda essa tecnologia pode ser centralizada dentro do Departamento de Informação, o DINFO hoje, que já existe dentro da administração. Já dissemos que a própria IMA não tem razão de existir, e a gente precisa integrar a administração direta, indireta, autarquias, empresas, conversar, por exemplo, a polícia, né, os órgãos de segurança, hospitais, tudo isso precisa estar integrado. E hoje não existe nada disso. Então, a iniciativa privada conduz muito bem a questão tecnológica, mas a administração, infelizmente, é nota zero. Nós vamos falar sobre administração e transparência na administração, mas depois do nosso intervalo, Paulo Gaspar continua com a gente, pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo, e daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Visão de Futuro pela tela da TV Cultura. Você gosta de moda? Pois é, agora é hora de falar sobre moda. Você conhece o VESO Instituto de Moda? O VESO Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESO Instituto de Moda através das plataformas online.
E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e nesses telefones, acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça moda, faça você mesmo com o VES Instituto de Moda. Academia Gracie Barra Parque Prado em Campinas. Através do jiu-jitsu, nossos alunos aprendem a se defender e aprimorar sua saúde mental e física. Venha nos conhecer, faça uma aula experimental e embarque nessa jornada de crescimento pessoal e superação. Faça uma aula experimental totalmente gratuita. Ligue agora ou fale pelo WhatsApp 19 9 92 61 51 38. Gracie Barra Parque Prado. Estamos de volta aqui pela tela da TV Cultura Paulista. Mais de 90 cidades recebendo o nosso sinal. Obrigado por você estar conectado comigo aqui no Visão de Futuro. Bom ter você comigo. Convidando você para acessar minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP, e também o meu canal do YouTube, que é @DaniloPalmaSP, e o meu site, confundiu o canal do YouTube com o site, que é www.danilopalma.com.br. Hoje no Visão de Futuro, estou aqui com o Paulo Gaspar. Paulo Gaspar que está falando para a gente aqui sobre os planos, os projetos do Partido Novo. É pré-candidato a prefeito da cidade de Campinas pelo Novo Campinas, o único vereador eleito no Partido Novo. O Partido Novo, Paulo Gaspar, tem essa identidade do combate à corrupção. Como que fica no teu mandato, sendo prefeito, a questão da transparência pública? Transparência e corrupção, elas andam de mão dadas, né? Quanto mais corrupta uma administração, menos transparência. Então, esse é o número 1 que a gente precisa combater, mostrar todos os dados da administração pública, direta e indireta, e colocar à disposição da população para sugestões e interações. A gente precisa ter um governo que haja na linha da transversalidade, não da verticalidade como é hoje, né? Tudo centralizado, top-down, de cima para baixo. A gente precisa da participação da sociedade civil, das entidades, dos conselhos. A gente tem muita gente boa, competentíssima para ajudar a administração e, principalmente, está do lado de fora, no campo de batalha, sentindo todos os efeitos que a administração gera, né? Então é muito importante essa interação e a transparência é fundamental para a gente melhorar cada vez mais a gestão. Quando eu estive na Secretaria, Paulo, eu fui gestor de comunicação e gestor de projetos na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em 2019, 2020, nós falávamos muito na questão da empregabilidade. Como que o Partido Novo hoje, ele enxerga a questão da empregabilidade, tanto para a pessoa com deficiência, quanto para o cidadão que está ali tentando empreender ou que está querendo arrumar o meu primeiro emprego? Como que o Partido Novo enxerga tudo isso? A questão do emprego, ela está diretamente relacionada com a qualidade da gestão pública. Então, quanto mais travada, burocrática, você vai abrir o seu negócio lá, é uma série de regras, o imposto é muito alto, você desiste. E assim é do pequeno ao médio ao grande. E isso influencia no emprego, né? Nós temos uma cultura daquelas pessoas que querem um emprego, um cargo, um ofício, e tem aqueles que querem empreender, que querem correr risco, que querem abrir seu próprio negócio, né? Então a gente precisa fomentar os dois lados, principalmente o empreendedorismo, que é o que paga a conta da administração pública, né? Então é uma mudança de cultura que a gente tem que fazer, não só de Campinas a nível de Brasil, mas principalmente diminuir o custo da administração e o governo precisa ser um parceiro da população. Hoje já existem serviços para oferecer cursos, capacitação e emprego, mas a gente precisa ir muito mais além do que isso. A gente precisa pegar na mão do cidadão, a gente precisa ir atrás dos patrocinadores, a gente precisa ir atrás de financiamento e quando a gestão melhora como um todo, a gente acaba atraindo naturalmente investimento para a cidade de Campinas. Porque quando nós falamos em investimento, estamos falando de retomada da economia, gerar mais empregos, abrir para que novas empresas venham para Campinas. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo em Sorocaba, na região de Indaiatuba, a Toyota, que saiu de Indaiatuba e está migrando para Sorocaba. Isso acaba sendo um impacto muito negativo para o município. A quantidade, inclusive, uma coisa até interessante que aconteceu em Sorocaba, o pessoal de Sorocaba está nos acompanhando, durante o período agora de transição da Toyota, vários outdoors na cidade, alguns outdoors da Toyota falando obrigado Indaiatuba, desculpa, Sorocaba não, Indaiatuba. Alguns outdoors, a própria Toyota falando obrigado Indaiatuba, e em outros a Toyota falando desculpe Indaiatuba.
né? Então, assim, você percebe também que as empresas, elas querem permanecer, mas falta incentivo, falta contribuição do poder público para que essas empresas permaneçam nos municípios, né, Paulo? Mais importante do que benefícios é a saúde da cidade como um todo, né? O empresário que vai trabalhar numa indústria como essa, ele quer botar a família ali, morar ali, quer ter qualidade de vida, os filhos Porque terem gera muito escolas emprego, boas, gera segurança, né? Então, a qualidade de vida de Campinas como um todo já afugenta essas empresas que estão acostumadas com um padrão alto de qualidade de vida e vão procurar as menores, que além de ser mais baratas, ela tem uma qualidade de vida superior à de Campinas. Falando de empresas que saem da cidade, deixam a cidade e outras que vêm, nós temos hoje Campinas, várias empresas saindo do centro da cidade. Que o centro da cidade de Campinas nós temos tido dias difíceis. Eu vi um vídeo ontem, inclusive, mostrando na região da Galeria Pajé a quantidade de imóveis desocupados. Campinas precisa ser revitalizada no centro. O centro precisa de vida, Paulo Gaspar. Qual que é o teu projeto como pré-candidato a prefeito para o centro da cidade de Campinas? É a minha bandeira número 1, porque o centro é o coração da cidade, é onde começou a história de Campinas, é a casa dos nossos pais e é onde a cidade toda passa. É onde o turista que vem para Campinas ele vai querer visitar, é o centro de Campinas. E está totalmente degradado e abandonado. A mudança urbanística que pode acontecer depende de um plano de longo prazo. O problema de Campinas, como de toda a cidade, é que de 4 em 4 anos os projetos são interrompidos, não se dá sequência, e hoje o que existe é maquiagem, né? Vamos enterrar fio na Campos Sales, vamos fazer Campinas Decor num barracão lá do Pátio FVA, e é assim que vai. É tudo uma grande maquiagem, mas não existe planos de longo prazo, como, por exemplo, a gente teve em Curitiba o Jaime Lerner, que durante 20 anos empreendeu sem interrupção mudanças urbanísticas que levaram Curitiba a ser a número 1 no mundo, não só no Brasil. Quando a gente fala de pré-candidatura, as pessoas que estão em casa, elas logo perguntam: o que esse prefeito vai fazer para a gente pela educação, pela saúde, pela segurança pública? Que eu acho que esse trivial acaba sendo aí o calcanhar de Aquiles das candidaturas e dos projetos dos candidatos a prefeito, principalmente da cidade, uma cidade como Campinas, uma cidade com quase 1,5 milhão de habitantes. Por exemplo, nós estamos sofrendo agora as superlotações da dengue. A dengue, ela vem de uma forma muito agressiva, é algo que não tem muito como controlar, porque você acaba não conseguindo ter esse controle total do inseto, do agente transmissor da dengue, mas uma situação de uma unidade de saúde preparada para receber e atender a população pode mudar o jogo, né, Paulo? Saúde é uma das principais, né? Quando você falou saúde, educação e segurança, do calcanhar do Aquiles de qualquer prefeito, né? E o nosso sistema de saúde chegou ao colapso. Então, problema de gestão, nessas 3 áreas sempre é gestão, como em qualquer empresa, a forma de você gerir sua empresa, se você colocar um terceiro que não tenha interesse, a empresa não vai decolar. Então, a cidade é a mesma coisa. O sistema de saúde precisa ser repensado em todas as suas unidades, desde do pequeno atendimento até os grandes hospitais, incentivando principalmente o corpo clínico, os atendentes, enfermeiros, os terceirizados, todo mundo que trabalha na operação desse sistema de saúde, que é gigantesco, e isso o prefeito tem que estar à frente, né? Incentivando, capacitando, melhorando, qualificando, incentivando todo esse time. E, principalmente, como a gente já falou, ouvir a população, as demandas que chegam, e isso é o time, né, que você tem que estar ajustando diariamente, e temos que ir atrás de não só de verba pública, porque hoje o município está sobrecarregado, que ele banca 70% do sistema, e devia ser o contrário, porque 85% do que a gente arrecada em Campinas vai embora e não volta. E ainda temos que bancar com 70% do sistema de saúde. Por quê? É um pacto federativo que já é feito... Porque as pessoas que estão em casa, às vezes, elas não entendem. Por que tanto recurso vai embora? Explica pra gente. O Brasil é desenhado para não dar certo, né? Os donos do poder, desde que o Cabral encostou a caravela, querem ficar no poder e perpetuar. Então, uma das formas é fazer esse pacto, onde cidades como Campinas, o próprio estado de São Paulo, 90% do que arrecada vai embora e não volta, para bancar o resto que não está fazendo a lição de casa. Claro que existem desigualdades estruturais, socioeconômicas. O Brasil é muito desigual, muito grande, são vários países dentro de um único país, e são 500 anos de história que a gente tem que reparar uma série de coisas. Porém, esse pacto, com essa grande diferença, é muito grande, é injusta. E aí acaba voltando o dinheiro na mão de deputado, para trazer a tal das emendas parlamentares. Isso vira um toma lá da cá, que não tem fim, um troca-troca, o tal do fisiologismo político que a gente chama,
Então, enquanto a gente não mudar esse pacto federativo para ficar mais recursos do município, não ir tanto e não voltar mais, e não depender de emenda de deputado, a gente começa a colocar o barco no trilho. Paulo, chegou algumas perguntas, nós tivemos a divulgação que você estaria aqui com a gente, e algumas pessoas enviaram algumas perguntas para a gente. Uma das perguntas bem interessantes que chegou aqui para a gente foi falando sobre a questão de inclusão social e moradores de rua. Campinas tem muito moradores de rua. Como resolver essa questão das pessoas em vulnerabilidade em situação de rua? Eu estive recentemente numa comitiva da Câmara Municipal, lá na Cracolândia, lá em São Paulo, na Praça da Sé, acompanhar o trabalho sério que tem sido feito pela Subprefeitura da Sé, onde eles reduziram de 4.000 moradores na Cracolândia para 800. Isso é um trabalho multidisciplinar, com várias secretarias envolvidas, segurança, assistência, saúde, trabalho e renda, habitação. Você tem que separar o joio do trigo, é a primeira coisa. Então, morador de rua tem muita gente misturada. Tem aqueles que realmente precisam e querem uma segunda chance. São as pessoas em vulnerabilidade. Tem aqueles que você não vai tirar mais, porque são totalmente dependentes do crack, não vão sair mais da rua. Você tem bandidos, vagabundos, você tem todo tipo de gente. Então você precisa separar o joio do trigo. Quando você faz uma primeira inserção com a segurança, você já vai diariamente fazendo com que esses malfeitores saiam daquela região. Então o centro hoje, que tem muito traficante ali, muito bandido infiltrado, você já vai espantar essas pessoas, elas vão para outros lugares, né? E o morador de rua que realmente precisa de uma segunda chance, aí você precisa ter assistência social e saúde trabalhando forte, capacitação, inclusive habitação. Mas uma pergunta que chegou para a gente foi sobre a limpeza da cidade de Campinas. Campinas não está tão limpa. Como resolver a questão das limpezas das ruas? A Secretaria de Serviços Públicos, que é responsável pela zeladoria, pela limpeza, realmente é a que mais é problemática aqui, uma das mais problemáticas na Campinas. Precisa de mais efetivo, precisa de mais eficiência de gestão, inclusive a questão da dengue que você já citou, se deve muito à sujeira espalhada pela cidade. Claro que o cidadão não coopera também, porque ele não está nem aí com o seu vizinho, ele descarta o lixo as em pessoas, qualquer lugar. A falta de educação e respeito pela cidade, pelas ruas e pelo próximo é muito grande. Campinas, você vê muitas pessoas jogando as coisas do carro e tudo mais. Só que o exemplo tem que partir da administração. Sim. Ela tem que dar o exemplo, incentivar e educar a população. E quando o cidadão vê que a prefeitura não está fazendo o papel dela, ele vai falar, por que eu vou fazer o meu? Eu estive num município há uns dias atrás e eu vi escrito assim, aqui o transporte público é gratuito. O que o Partido Novo pensa sobre essa questão da gratuidade no transporte público e quais são os programas e as propostas do vereador Paulo Gaspar, pré-candidato a prefeito, pelo Novo para a cidade de Campinas? Hoje a tarifa em torno de R$5 a R$6, dependendo das linhas que você pega, ela já é subsidiada com 150 milhões de reais dos nossos impostos. Se você for dar uma tarifa zero, quantos bilhões, não existe esse estudo ainda, mas são bilhões, né? Campinas tem uma arrecadação aí de 7,5 bi, né? E tudo isso praticamente iria para garantir uma tarifa zero. Então é um discurso que não para em pé. As cidades que têm, muito ricas, por exemplo, como Paulínia tem uma arrecadação que ela não sabe como é que ela gasta o dinheiro. Então essas conseguem subsidiar para chegar à tarifa de R$1, esse tipo de coisa. Mas Campinas é insuportável, não tem como adotar esse modelo. E quando a gente fala de esporte, pré-candidato, esporte e lazer, inclusive eu tenho um carinho especial por essa pauta, meu pai, Celso Palma, foi da Secretaria de Esporte da cidade de Campinas, na época era Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, depois foi desmembrando, acabou ficando só Secretaria de Esportes. Eu vivenciava muito essa questão, inclusive o próprio prefeito Dário, na época, era secretário de Esportes, quando meu pai trabalhava na secretaria. A cidade de Campinas, ela tem crescido no esporte, tem crescido na área cultural, mas tem como alavancar mais? O que o Novo pretende continuar? O que o Novo pretende mudar quando a gente fala na pauta da cultura e do esportes? Como você mesmo falou, antes era tudo uma coisa só, cultura, esporte, turismo, e hoje está tudo desmembrado. Esse tal desmembrado é nada mais do que acomodar partidos políticos da base do prefeito, do governo, né? Então a gente quer novamente trazer para virar uma só, porque quando você coloca um único secretário e não 3 para mandar, as coisas acontecem. Então hoje não acontece porque um tem que falar com o outro e o outro, não, aqui você não apita nada. Então quando você integra secretarias, você tem uma melhora da eficiência e o esporte vital para que a gente possa incluir as pessoas, e também é uma forma de você tirar as crianças da rua,
voltar o respeito ao cidadão, a competitividade. Então é vital a gente ter todo tipo de incentivo ao esporte e principalmente buscar patrocínio da iniciativa privada e não buscar na Sanasa para patrocinar o esporte em Campinas. Uma última pergunta, estamos terminando o nosso bloco. Nós recebemos aqui uma pergunta sobre castração e animais de rua, Paulo. O Partido Novo tem algum programa relacionado à questão da castração? Porque assim, hoje nós estamos vendo aí diversos parcões sendo inaugurados, aquela questão de dar o cuidado para o animal que tem um dono, aquele animal que vai, inclusive o vereador Permínio que fez um projeto que foi muito bem feito, inclusive. Um abraço ao vereador Permínio Monteiro da cidade de Campinas, fez um projeto muito bem feito, falando sobre a questão dos parcões, que era uma área que faltava para a cidade de Campinas. Não sei quais outros vereadores que participaram disso, mas eu acompanhei a entrevista do prefeito, o prefeito Dário, falando sobre esse projeto. Mas e os animais que não têm um lar? E os animais que estão largados, abandonados na rua, que são abandonados nas ruas públicas da cidade de Campinas? Qual é o projeto do Novo para isso? Então, existe até uma ideia do executivo, da prefeitura, para se construir um grande complexo hospitalar para atender os animais. Foi feito agora um itinerante, se não me engano, né? Tem o atendimento móvel, o SAMU animal, certo. Que não dá conta, né? Totalmente, a demanda é muito grande. É muito grande. Se atender 5%, 10% é muita coisa, né? E essa ideia de você ter um grande complexo hospitalar e depois você gerir tudo isso é um tremendo uso de recursos e a gente sabe que a administração pública não é a mais eficiente, tanto é que na saúde para humanos você vê o estado que está, imagina no animal. Então eu tenho um projeto na Câmara da minha autoria onde você faz convênio com clínicas particulares. Então, se o cidadão lá no Campo Belo tem o cãozinho lá, o gato, que precisa castrar, ele vai fazer o atendimento na clínica mais próxima da dele. Quem fez isso não para os animais, mas para os humanos, foi o Dória. O Dória, em São Paulo, ele fez esse convênio, na época que eu estava no governo do estado, e ele fez esse convênio onde você tinha esse projeto com a iniciativa privada, então ele fez um credenciamento com vários hospitais, com várias clínicas, e a população era atendida na mesma clínica que as pessoas pagavam no particular. Zerou exame, zerou consulta, zera para valer mesmo, né, vereador? Zera e você consegue dinamizar, a demanda vai atendendo imediatamente, não tem que esperar, 20, 30 anos para sair desse hospital. Então, a saída, os convênios, as parcerias público-privadas é a melhor saída. Tudo bem. Vereador Paulo Gaspar, pré-candidato a prefeito do Novo, obrigado pela sua participação. Suas considerações finais, fique à vontade. Temos ainda mais 2 minutos ainda, pode ficar à vontade. Eu acho que Campinas é uma grande cidade que tem um potencial muito grande para ser a número 1 do Brasil. A gente precisa de um prefeito que entre lá, que não tenha compromisso com esses grupos políticos, com esses partidos aí que vão lotear secretarias e aí tudo fica trancado, loteado, e as coisas não andam, né? É isso que eu me proponho, que o Novo propõe, a entrar lá, como o governador Romeu Zema fez, como o prefeito Adriano Silva lá em Joinville, que você tem 90% de aprovação nos 2 casos aí, dá para fazer gestão, mesmo com todo esse grupo político no poder, porém, quando você entra sem rabo preso, a forma de você lidar com a gestão é totalmente diferente quando você entra com uma grande coligação aí, que você fica dependendo do favor de todo mundo. Então essa é a nossa proposta, nós não temos estrutura de campanha, não temos dinheiro, não temos patrocinadores, não temos coligações, mas nós temos a verdade, temos a competência e temos eficiência e sabemos dialogar com todos para construir e fazer de Campinas a número 1 do Brasil. Obrigado, vereador Paulo Gaspar, pré-candidato do Novo pela cidade de Campinas, a prefeito. E obrigado você também estar conectado com a gente. Daqui a pouquinho tem esportes com meu querido amigo Bruno Zurk. Esse Bruno Zurk tá levando melhor que a encomenda, viu? Quero mandar um abraço especial ao pessoal do FDA, que está sempre acompanhando a gente aqui nas nossas transmissões, no nosso programa. E daqui a pouquinho o Bruno Zurk tá chegando aí com esportes, junto com meu amigo Fernando Toledo. Até já!